Por que Itachi nunca tentou derrotar Obito? Bom, muitos dizem que Itachi é um dos personagens mais overpowers na obra de Naruto e, portanto, seria capaz de derrotar quase qualquer personagem da obra. Porém, por outro lado, se isso realmente é verdade, por que então Itachi nunca tentou eliminar Obito, já que ele sabia que seu plano futuro era destruir Konoha? Bom, a resposta não é tão simples como parece, até porque nunca houve uma fala oficial do porquê isso não ocorreu, mas sim ficou subentendido pelo que a obra nos apresentou nas entrelinhas. E é exatamente sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Esse é o Vortex Anime, onde o universo dos animes se encontram em um único lugar. Já se inscrevam no canal, deixa seu like e vamos para o vídeo. Hoje já não é segredo para ninguém que um dos principais objetivos do Itachi sempre foi proteger Konoha a qualquer custo. Não à toa seu enredo girou inteiramente em torno disso, onde ele sacrificou não somente seu clã, quanto também sua própria família, em prol da segurança da vila. Então, levando esse fato em consideração, acaba surgindo uma grande questão e talvez até uma incongruência, que é entender o motivo que levou Itachi a decidir não tentar eliminar Obito, já que ele sabia que um dos principais objetivos do Obito era justamente destruir Konoha futuramente. E mesmo ele estando tão próximo ao Obito, após adentrar na Akatsuki, ele nem sequer esboçou por um momento tomar essa atitude. Bem, eu sei que aqui muitos de vocês já estão afirmando: quem é o Itachi perto do Obito? Ou que o Itachi seria varrido por ele, ou até mesmo que Itachi sentia medo e sabia que não tinha chances contra o Obito, e etc. Entretanto, a discussão é além de querer saber quem venceria esse confronto, ou se o Itachi teria chances de sair vitorioso. É entender o porquê isso não aconteceu. Bom, para começar, um dos principais motivos que nos transpareceu essa hesitação de Itachi quanto a Obito, na verdade é até bem intuitiva, pois Itachi jamais temeu confrontar Obito, mas sim temeu Madara Uchiha. Sim, muitas pessoas acabam esquecendo o detalhe que Itachi aparentava não fazer ideia de que Obito não era realmente Madara Uchiha, e podemos confirmar isso em sua volta no Edo Tensei, quando ainda acredita que todo aquele caos era ação daquele Madara. Portanto, levando em consideração essa crença de Itachi, apesar dele saber ser um dos ninjas mais talentosos e poderosos entre todas as gerações, Itachi também sabia que os feitos de Madara estavam muito acima do que qualquer outro ninja, que não fosse Hashirama, e sendo ainda um membro do clã Uchiha, reforçava mais ainda essa ideia sobre o tamanho e as capacidades que Madara possuía. Então, se pararmos para analisar por esse lado, em certos momentos, fica bem transparecido que Itachi via como mais vantajoso coletar informações da Akatsuki e supervisionar as ações de Obito, de perto, do que agir diretamente em uma investida contra o suposto Madara, em que, teoria, não teria chances. Lembrando que também algo que pode reforçar isso é que, apesar de ser uma teoria, ainda o membro mais provável da Akatsuki, que Jiraiya afirmava receber informações, era exatamente Itachi Uchiha, mesmo que ainda fosse de forma indireta, o que faria ainda mais sentido em sua atitude de se juntar à organização e agir pelas sombras. E aí, vocês agora podem estar pensando: ah, mas mesmo que ele soubesse que Obito era uma farsa, isso não mudaria o fato de que Obito com certeza acabaria com ele com facilidade. Bem, talvez, mas de acordo com a obra, Obito não concordava tão fielmente com essa afirmação. Por exemplo, na cena em que Sasuke ativa Amaterasu, implantado por Itachi, contra ele, o mesmo afirma que felizmente nem Itachi sabia tudo sobre ele, ou do contrário estaria morto. Claro, que aqui ele provavelmente estava se referindo à habilidade do Izanami, mas não deixa de ser uma fala curiosa sobre ele afirmar que estaria morto por Itachi. E outro momento interessante é quando vemos Obito conversar com Zetsu após a morte de Itachi e dizer estar aliviado, pois devido não ter Itachi em seu caminho, poderá dar continuidade ao plano de ataque a Konoha, o que também não confirma se Itachi teria chances, mas no mínimo era algo que Obito desejava evitar, já que também o fato de tê-lo integrado a Akatsuki era claramente por ser mais vantajoso tê-lo ao seu lado do que contra.
Porém, além de tudo isso fazer parte da escolha de Itachi, o principal motivo está longe de ser o temor sobre Madara ou a força de Obito, mas sim porque Itachi tinha um objetivo que era muito mais importante do que lidar com Obito e a vila, que era simplesmente o Sasuke. Sim, é até mais óbvio do que parece. Mas após Itachi desertar Konoha e após seus segredos serem revelados ao público, fica claro que seu principal objetivo sempre foi morrer pelas mãos de Sasuke e torná-lo um herói de Konoha, assim como restabelecer a honra novamente ao clã Uchiha. E ficou evidente que a partir dali, Itachi sempre evitou se colocar em risco extremo, como podemos vê-lo evitando alguns combates durante a obra, ainda mais levando em consideração seu estado de saúde, que via piorando cada vez mais ao longo do tempo, não somente pela sua doença, mas também quanto ao uso do Mangekyo Sharingan. Então, concluindo, Itachi não tentou eliminar Obito, não por medo de sua alcunha de ser Madara, e nem pela sua força diretamente, mas sim porque sua vida já havia sido traçada para acabar diante das mãos de seu irmão. Por isso, ao invés de um embate direto, sempre foi mais compensatório Itachi agir pelas sombras enquanto esse momento não chegasse. E por último, Itachi também acreditava na geração atual para lidar com essa ameaça no futuro, pois como ele mesmo disse ao Naruto, um dos maiores erros que ele cometeu foi não ter confiado em seus companheiros no passado. Mas e aí? E você o que acha? Ainda acredita que Itachi hesitou por temer a força de Obito ou teria algum outro motivo? Deixe nos comentários e se gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Então é isso, até os próximos vídeos e tamo junto!